The cave of fear to enter holds the treasure you seek. A caverna que você tem medo de entrar mantém o tesouro que você procura. Essa frase é de Joseph Campbell. Uma das grandes dúvidas que eu tinha e que muitas pessoas também têm é a seguinte: como eliminar o medo? Bem, a resposta que eu encontrei é que não há como você eliminar o medo. Não há como eliminar o medo das nossas vidas. Ele sempre existirá, de uma forma ou de outra. Mas nós podemos enfrentar esse medo para que ele se torne pequeno e insignificante. Olha só, eu tinha medo de cantar, eu tinha medo de falar em público. Depois eu superei esse medo. Só que eu superei esse medo ao falar e cantar em público. Ou seja, quando eu enfrentei aquilo que eu estava temendo. Na verdade, o medo só é causado por não haver clareza ou compreensão do assunto principal que gera o medo. Ou seja, neste caso, o medo é um desconforto causado pela ignorância daquilo que nós não conhecemos, do desconhecido. Quando eu fui aprender a dirigir, eu tinha medo de bater no poste, eu tinha medo de bater o carro nos outros, tinha medo de cair no rio, medo de atropelar as pessoas, entre outras coisas. Mas esse medo era causado pela ignorância que eu tinha referente ao carro que eu poderia dirigir, mas que eu estava com medo de dirigir. Eu não sabia dirigir, eu não sabia como era comandar uma máquina maior e mais pesada do que eu. E eu me lembro até hoje do dia em que eu fui entrar pela primeira vez dentro de um carro para dirigir, para aprender a dirigir. E a primeira coisa que eu falei para a minha instrutora, que me ensinou a dirigir, foi o seguinte: se eu não conseguir aprender nessas aulas que eu vou ter aqui com você, tem como eu comprar outras aulas? Olha só meu pensamento, estava pensando em não conseguir já para comprar outras aulas. Então eu perguntei para ela, seria possível comprar outras aulas? Naquele momento o medo de dirigir me consumia. Estava querendo criar uma realidade no futuro de que eu não iria conseguir. Então a instrutora me disse o seguinte: olha só, cabeção, ela me chamava assim, de cabeção, eu acredito que você não vai precisar de mais aulas. É normal esse pensamento de não conseguir logo no primeiro dia. Mas é necessário que você se concentre em conseguir primeiro. Se você precisar de mais aulas, não tem problema. Você pode ter mais aulas. Mas o que importa agora é que você dirija. Foi assim que ela me disse. Encurtando a história, o meu medo de dirigir foi massacrado pelo conhecimento de dirigir. Em quase 10 anos de carteira, eu nunca me acidentei de carro. Eu nunca bati meu carro em ninguém, nem em poste, eu nunca caí da ponte, nunca caí no rio, nunca atropelei ninguém. Então veja bem, o medo ele é causado pela ignorância do desconhecido. E após conhecermos, o medo vai embora. A razão de eu ter dedicado uma aula para falar sobre o medo é justamente pelo fato de que, se nós deixarmos o medo nos sufocar, nos aprisionar, nós estaremos sufocando as chances de poder realizar o que nós desejaríamos realizar. O medo, na verdade, não é algo ruim. Se analisarmos pelo lado positivo, o medo é um aviso de que nós estamos saindo da nossa zona de conforto. A minha zona de conforto era o meu violão ou o meu teclado na minha casa e não cantando na frente de várias pessoas. A minha zona de conforto ia até a minha bicicleta, que eu poderia manobrá-la do meu jeito, de forma simples, e não dirigindo um carro, uma máquina pesada, maior do que a minha. Mas em ambas as situações, eu tive que agir e encarar o medo para subir o degrau. Só que o medo não se baseia apenas nessas questões que eu acabei de falar. O medo pode ser várias coisas.
o medo de tentar algo novo, de ter uma profissão nova, de fazer um determinado treinamento para saber mais sobre determinado assunto, o medo de conversar com alguém que você gostaria de conversar. Enfim, existem tantas coisas que nós queremos fazer e que o medo nos aprisiona de fazer, pelo simples fato de nós não termos conhecimento daquilo. E o medo nada mais é do que a ignorância daquilo que nós não sabemos. Essas aulas que você está assistindo aqui, nesse programa em vídeos, é um grande exemplo. E também um grande marco para mim, pois eu tinha muito medo de aparecer. E eu inventava uma porrada de desculpas para não fazer isso. Mesmo dizendo para mim mesmo muitas pessoas dizendo para mim que eu tinha o dom do ensino e que eu conseguia passar clareza para as pessoas. O primeiro vídeo aparecendo, o primeiro vídeo que eu fiz aparecendo, eu levei uma tarde inteira para gravar, pois eu me errava todo para falar. A todo momento eu me errava. E eu colocava empecilhos para não gravar. E eu queria que as coisas ficassem perfeitas. E conforme eu fui fazendo os vídeos, eu notei que sempre eu poderia melhorar algo. E que esse processo permaneceria como base de evolução. E não como um empecilho para não gravar. Pois bem, eu passei por essa barreira do medo de aparecer, conforme eu fazia os vídeos. E conforme eu fui fazendo, o medo desapareceu. E eu fui me aperfeiçoando. Essa eloquência e dicção que você está me ouvindo agora, que está vindo de mim, nem sempre eu tive isso. Mas foi enfrentando o medo de começar a gravar e aparecer para milhares de pessoas. Foi enfrentando isso que me tornou melhor em cada vídeo. Eu tinha medo do que eu não conhecia. E o medo não é ruim, desde que você o entenda como uma oportunidade para sair da sua zona de conforto e se desafiar. O medo é apenas um aviso da falta de conhecimento do que é desconhecido por você. Eu quero que você pense por um momento em alguma situação de medo que você tenha passado e que você enfrentou. Você consegue lembrar de algo? Vamos lá, coloque sua cabeça para pensar um pouquinho. Pense em alguma situação de medo que você tenha passado em algum momento da sua vida e que você o enfrentou. Consegue se lembrar de alguma coisa? Vamos lá. Muito bem. Após ter enfrentado esse medo, com desconforto, o que aconteceu? Olha só, se você está me ouvindo agora, se você está me vendo agora, é porque você sobreviveu a essa experiência de medo, não é verdade? E provavelmente você ficou melhor do que era antes. Eu estou falando alguma mentira aqui? Eu tenho certeza que você ficou melhor do que era antes, quando você enfrentou esse medo. Se você está vivo agora, bom, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Uma coisa que acontece comigo é certa. Se eu não sentir um certo desconforto ou medo quando for fazer algo novo, é porque possivelmente não é tão desafiador para mim. Quando eu sinto um desafio e sinto um certo frio na barriga, eu sei que a recompensa é grande. Então eu me foco no objetivo com clareza e fé e eu simplesmente avanço. Pois eu sei que após ultrapassar essa barreira do medo, eu serei melhor do que eu fui antes. Eu saberei lidar com situações que antes eram gigantes para mim. Mas após avançar, eu me torno um gigante. Existe um gigante do bem aí dentro. Acredite nisso. A caverna que você tem medo de entrar mantém o tesouro que você procura. Guarde essa frase para você. Até o próximo vídeo.